Então vamos à palavra de hoje, meus irmãos. Abre aí a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. E nós vamos ler versículos 19 a 22. Efésios 2, 19 a 22. Essa palavra não é para crente novo. O que é o crente novo? O crente novo é aquele que entrou não faz muito tempo em contato com o Evangelho. E ele só quer receber coisas favoráveis para ele. Ele quer bênção, ele quer trabalho, ele quer vitória. Ele quer que a vida dele mude, ele quer um montão de coisa. Então, quando ele vem à presença de Deus, ele tem um grande interesse que ele receba essas coisas. Agora, se vem um assunto que não trate de como tomar posse das bênçãos que ele quer, ele ainda não tem conhecimento no Espírito para entrar numa coisa mais profunda. Então, ele não vai entender certas coisas. É que nem o entendimento da palavra de Deus. Para você enxergar certas verdades na palavra de Deus, às vezes leva anos. A tua mente ainda não está renovada. Você não consegue captar essa verdade. Ainda você lê o versículo ou ouve alguma pregação, aquilo é meio estranho. Não é real para você. É meio desinteressante. Mas no decorrer do tempo, conforme o teu espírito vai crescendo, você vai crescendo, amadurecendo, você começa a entrar numa coisa mais profunda, então você muda de interesse. Você sabe que Deus é o abençoador, você não precisa ficar atrás dele, me dá, me dá, me dá. Agora você começa a descobrir que é mais interessante do que correr atrás de bens, é ter conhecimento de Deus no seu espírito. Então os seus valores mudam. Então essa mensagem não é para crentinho novo, mas é para você que é mais velho. Vamos ler então, versículo 19 de Efésios 2. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos. Quem que nós somos? Mas concidadãos dos santos. Sois a família de Deus. Agora preste atenção. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Quem é o fundamento dos apóstolos e profetas? Sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos orar. Deus querido, aqui está uma palavra profunda, Senhor. Nós queremos ver esta palavra no Espírito. Assim declaramos total dependência do Teu Espírito Santo, confiando que Ele vai fazer a obra na pregação, no ouvir, na revelação. Ele é que faz a obra. E nessa fé nós nos entregamos por inteiro nas Tuas mãos, acreditando que a inspiração, tanto para falar como para ouvir, vem de Deus. Assim nós oramos pela fé em nome de Jesus. Amém. Então Paulo fala uma coisa interessante. Nós já não somos estrangeiros e peregrinos. O que nós somos? Ele está falando isso para uma igreja. Ele diz que nós somos cidadãos dos santos. Nós somos a família de Deus. E ele, nesse versículo 20, aponta dois pontos muito importantes para nós trabalharmos e sabermos. Ele diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Primeiro, edificados sobre o quê? Sobre o fundamento dos apóstolos. O fundamento que os apóstolos puseram. E qual é o fundamento que os apóstolos puseram? Ele diz assim: sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, o início da construção. Então vamos trabalhar nessa primeira palavra, edificados. Então, como a gente sempre tem dito, a vida espiritual é uma construção. A primeira coisa que tem que se fazer na vida espiritual de um crente é pôr um fundamento na vida dele, dar um rumo de fé para ele. É construir dentro dele uma coisa sólida, uma coisa madura, para que em cima daquilo a vida espiritual dele seja construída, seja edificada. Porque a vida espiritual é que nem a construção de uma casa. O que você faz quando vai construir uma casa?
Você tem uma planta, a primeira coisa que você vai fazer é fazer um fundamento. Pôr lá umas colunas, pôr concreto, ferro, fazer um fundamento forte, para que depois em cima dele você possa construir todas as demais paredes e lajes de acordo com aquilo que foi projetado na planta. Então é assim a vida espiritual. A primeira coisa que você tem que fazer, que um líder tem que fazer, uma igreja tem que fazer, quando vem um crente novo, é fundamentar o coração dele na verdade e na palavra de Deus. Se isso não for fundamentado, ele corre um grande risco. Por quê? Porque aí vão pôr na crença dele um monte de coisas que não é o evangelho. Vão pôr na crença dele rosa orada, banho de descarrego, óleo ungido, chavinha da vitória, da volta em muralha. Vão pôr na vida dele, na fé dele, um monte de coisa enganosa que não tem fundamento. E como é que ele vai ser construído se ele não tem fundamento nenhum dentro dele? Então, como se constrói uma casa? Se faz um fundamento, depois em cima daquilo é que você vai construir as paredes, vai levantar as paredes. Paralelo a isso, já vai pondo os conduítes, a parte hidráulica onde vai correr água nos cômodos. Por fim, vai bater uma laje em cima e por fim vai pôr um telhado. É assim a vida espiritual. A primeira coisa é fundamentar aquilo que a pessoa tem que crer. O crente sem fundamento, uma casa sem fundamento, pode construir uma parede, em pouco tempo vai rachar, vai abrir o racho do tamanho da largura de um dedo. Vai ou não vai? Vai. Uma casa sem fundamento, como vai pôr uma laje? Se as paredes não têm fundamento, aquilo vai desabar mais cedo ou mais tarde. Então uma vida sem fundamento, sem estar firmado numa verdade, ela corre um grande risco espiritual. Então todo crente precisa ser edificado, construído. Por isso que, cada vez mais, eu falo isso sempre para você, é difícil o trabalho de ensino da palavra. É desgastante para quem tem esse ministério. Por quê? Porque é isso que dá o fundamento. Você pegar a pessoa e falar. O único meio de construir uma base nela é falando a verdade. Mostrando a verdade. Fundamentando ela na verdade que é Cristo, que é o fundamento dos apóstolos e profetas. E isso leva tempo. Às vezes o crente quer soluções rápidas. Ele não dá tempo para ser trabalhado, educado na verdade. Ele quer muito milagre, muita coisa. Então ele não se dá o tempo de crescer, de ser paciente, disciplinado, ouvir primeiro. De vez em quando eu vejo muitas pessoas querendo fazer obra de Deus, né? Se comunica, pastor, eu estou muito parado, eu preciso fazer obra de Deus. Aí eu pergunto assim, quanto tempo faz que você encontrou Jesus? 3 anos e tal, 4 anos. Por quais igrejas você passou? Passei por tais. Agora eu falo, como eu vou falar para ele que ele não está preparado para fazer a obra de Deus? Ele quer fazer alguma coisa. Mas por essas igrejas que ele passou, ele não tem fundamento nenhum. Ele não tem condições de edificar a vida de ninguém, nem de ser líder de célula, nem de nada. Não adianta pegar um caderninho e ser líder de célula e querer um papagaio e repetir o que está escrito ali. Não vai fundamentar a vida de ninguém. Aí eu falo para eles aqui, olha, você precisa ter um pouquinho mais de paciência ouvindo a palavra de Deus. Lá na frente, se Deus quiser, Ele vai te chamar. Então o que é ser edificado? É ser construído, ter um fundamento dentro de você. É que nem uma âncora. Quando você vê lá um navio para em alto mar, o que segura ele lá? Ele pega aquela âncora enorme, aquilo bate no fundo, né? Segura aquele peso ali, então o navio fica boiando naquele mesmo lugar, mas está ancorado. A âncora não deixa que ele seja varrido para qualquer lado que bater o vento. Assim é um crente edificado, construído. Ele tem uma âncora aqui dentro, ele conhece a verdade. Então ele está ancorado na verdade. Pode vir o vento que for, o barco pode balançar, mas ele está ancorado, está seguro. Não vai sair da posição do fundamento que está no coração dele. Por isso, antes de fazer qualquer coisa, meus irmãos, presta atenção, você precisa ser construído com a verdade, fundamentado, edificado, trabalhado, e às vezes isso leva anos. A segunda palavra que ele aponta, que nós vamos trabalhar bastante, é isso aqui: edificado sobre o quê? Construído sobre o quê? Sobre o nome de uma igreja?
sobre a cobertura de um apóstolo atual, sobre objetos orados de campanha. É sobre isso que nós vamos construir. Não tem condições. Então Paulo fala, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Quem é o fundamento dos apóstolos e profetas? Ele fala, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que vai dar todo o rumo da construção. Então quem era o fundamento dos apóstolos e profetas? Era Jesus Cristo. Ele é a âncora que segura o fundamento no coração de uma pessoa. Então, edificados sobre o fundamento. Então vamos trabalhar sobre isso em textos que você já conhece. Mateus 16, vamos lá. Você já sabe isso de cor. Mateus 16. Jesus está fazendo uma pergunta para os discípulos. Versículo 13 em diante. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos. Presta atenção. Jesus já está andando com os seus discípulos há um bom tempo. Jesus não se declarou para eles, olha, eu sou o Messias, eu sou isso, eu sou aquilo. Jesus está cumprindo o ministério dele, os discípulos estão vendo, estão enxergando, estão vendo que ele é alguém extraordinário. Aí Jesus faz uma pergunta, indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? O que eles estão dizendo a meu respeito? Qual era a visão do povo? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Olha a visão do povo, Jeremias, Isaías, João Batista tinha acabado de ser degolado. João Batista, olha a cabeça do povo, não tinham tido revelação. Aí Jesus se dirige aos apóstolos, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Presta atenção. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é o Cristo, que ele acabou de ter revelação, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para aqui. Então, Jesus pergunta, e vocês, o que vocês estão vendo em mim? Pedro teve revelação de Deus, entendeu o que o esforço humano não poderia entender. O que é uma revelação? É uma ação divina que permite o homem conhecer os mistérios de Deus. Mistérios que ele não alcança por inteligência humana, por esforço próprio, ele não alcança. Então é quando Deus arranca o véu e você entende uma coisa que você nunca tinha entendido de uma forma extraordinária. Isso é revelação. Então Pedro respondeu, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse para ele, bem-aventurado és. O que é bem-aventurado? Uma pessoa muito feliz, feliz. Feliz é você, Simão Barjonas, que é o Pedro, porque não foi carne e sangue quem te revelou. E como Pedro veio saber que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus respondeu, mas meu Pai que estás nos céus é que abriu o teu entendimento, que te revelou. Então eu afirmo de novo que você já sabe. Eu só posso compreender o evangelho da graça de Deus. Eu só posso compreender o que aconteceu na cruz. Eu só posso ter uma visão bíblica de quem é Jesus Cristo, da sua glória. Em Coríntios ele fala, Cristo é a glória de Deus, o evangelho da glória de Deus. Eu só posso entender o evangelho claramente quando Deus faz como que fez com Pedro. Revela, abre o entendimento, tira o véu da minha mente, tira o véu do meu coração. Então, aquilo que eu já li há anos, às vezes, não compreendia, de repente, aquilo se abre, eu tive revelação de Deus. Como Pedro soube que Jesus era o Cristo? E Deus abriu o entendimento dele e revelou. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Vocês estão entendendo isso? Todas as quartas-feiras a gente tem aqui um período de oração.
a gente limpa a igreja, né, e tem um período de oração com pouquinhas pessoas. E todas elas, não deveria falar, mas vou falar, a gente apresenta vocês todos. Eu oro daqui, ó. E eu sei onde vocês sentam quando vocês mudam de banco, eu sei tudo, porque eu vejo vocês todo domingo. E quando nós estamos orando pela igreja, vem vocês todos na minha mente, até os que não têm vindo, vem tudo aqui. E o que mais a gente pede por vocês aqui em oração em grupo, entre outras coisas, que Deus abra o teu entendimento, tire o véu e você venha enxergar a verdade. Porque tem tantas vozes no meio evangélico, tem tanta coisa sendo atirada para todo lado em nome de Jesus, tem tanto ensino mentiroso, enganoso, tem tanta invenção nos dias de hoje com pessoas com a Bíblia na mão, que tudo isso confunde, tudo isso é uma mistura de coisas tão grande que, se a pessoa não tiver revelação da verdade, ela não entende o evangelho, mesmo estando dentro da igreja há 20 anos, não entende. Então a gente ora por todos vocês, para que Deus venha abrir o entendimento de vocês. E Deus está respondendo essa oração, sabia? Deus está respondendo. Então Jesus Cristo disse: você é feliz, Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelou. Por que ele diz carne e sangue? Ele está dizendo a natureza humana. A natureza humana não revela nada de Deus. Não pode revelar nada, não tem conhecimento de Deus. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes parece loucura. Não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, a revelação não vem de carne e sangue, não vem das coisas naturais. Mas meu Pai que está nos céus. Depois Jesus faz outra revelação, ele diz: pois eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra que é Cristo. A primeira vez que surge a palavra igreja na Bíblia, não tem o nome igreja no Velho Testamento, não existe. O Velho Testamento é judaísmo, é os judeus. Então ele diz: pois eu também te digo, Pedro, sobre esta pedra que é Cristo, sobre isso que você acabou de ter revelação, sobre esta pedra, o que eu vou fazer? Eu vou edificar a minha igreja, vou construir a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja construída sobre o fundamento. O fundamento é Cristo. Então quem que vai construir a igreja sobre esta pedra? Olha o que Jesus Cristo diz: quem constrói a igreja, olha lá. Também eu te digo, versículo 18, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei. É Cristo que edifica a igreja. É Ele que constrói, que edifica a igreja sobre o fundamento. Por isso que eu falo, a obra é de Deus, é Deus que faz. Ele usa vaso de barro como nós. Mas a obra de Deus perfeita é Ele que faz. Eu posso gritar, posso fazer campanha, posso inventar um monte de coisa, falar em nome de Deus e não ser a obra de Deus, ser coisa do homem, da organização. Mas a obra de Deus que convence, a única obra que permanece eternamente, Cristo é que edifica a igreja dele. Está bem claro isso na sua mente? Sobre o que ele vai edificar a igreja? Sobre o fundamento, sobre esta pedra. Quem é a pedra? É Cristo. Então você quer saber se uma igreja está no rumo certo ou não? Olha o que eles pregam e aonde eles levam a fé da pessoa. Olha bem. Ver se os líderes principais pregam Cristo crucificado, fundamentam a fé da igreja em Cristo e na obra da cruz. Olha bem, analisa. Porque se eles mandam você acreditar em coisas que não é Cristo, ou neles mesmo, como os melhores, como cabeça da igreja, cobertura da igreja, essa igreja não está centralizada em Jesus Cristo, ela está crendo em coisas que não é Cristo, ela não está sobre o fundamento. Olha o quanto a liderança fala mais de si ou de Cristo. Olha quanto a liderança leva eles a crerem em quê? Na mesuzá? Você está entendendo ou não? Olha se ela distribui coisas aos orados e fala que Deus está naquilo que é morto. Olha se eles manipulam e controlam a vida da igreja, das pessoas. Olha
Ou eles levam as pessoas a crer somente em Cristo, a fé bíblica, evangélica, não crê em homens, não crê em nenhuma outra coisa. Ela crê em Jesus Cristo. Então, se você for visitar uma igreja, ouça, seja inteligente. Não fique empolgado se alguém sapateou, rodou, ralabachai, calabahai, você de camisa preta, você de camisa... Não olha para isso não. Eis que te digo, não olha para isso não. Olha para aquilo que eles falam, porque eles vão revelar se o coração deles está fundamentado em Cristo ou não. É o que eles falam que revela, é o que eles pregam que revelam. Então o fundamento da igreja é Cristo. Cristo é o fundamento. A vida tem que ser fundamentada em Cristo. Em cima disso é que tem que se edificar a vida de cada crente como um grande edifício sendo preparado para a adoração de Deus em espírito. Então o fundamento é quem? Jesus Cristo. Atos capítulo 4, vamos lá. Pedro pregava isso. Pedro pregou. O Pedro que Jesus falou sobre esta pedra edificaria a minha igreja foi o que mais falou disso. Então vamos lá, Atos capítulo 4. Vamos ler 2 versículos. Versículo 10 em diante. Pedro e João foram presos porque eles fizeram um milagre e questionaram eles. E eles estão diante do sinédrio das autoridades dos judeus. E eles respondem isso no versículo 10. Atos 4:10. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, seu nome é que este está curado perante vós. Agora olha o que ele fala de Cristo. Este Jesus é pedra, rejeitada por vós construtores, a qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro nome, em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, o qual importa que sejamos salvos. O que Pedro pregou? Esse Cristo pregou para todos aqueles que tinham que edificar a fé das pessoas. Vocês rejeitaram este Cristo, é a pedra angular. E debaixo dos céus não existe nenhum outro nome, nem Maria, nem apóstolo, nem nome de nada, o qual importa que sejamos salvos. Você está entendendo quando ele fala edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas? Olha o que os apóstolos pregaram, olha que Pedro pregou, que Paulo pregou, que Tiago pregou, que Judas pregou, que João pregou. Os escritores do Novo Testamento só falaram de Cristo, do que Cristo fez. Em que eles levaram a igreja a crer? Olha as cartas deles, só levaram a igreja a crer em Cristo e no que Cristo fez, no que Cristo é, só isso. É o fundamento. Então Pedro disse: esse Jesus é pedra rejeitada por vós construtores, a qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, o qual importa que sejamos. Será que você enxergou esse versículo? Debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, que importa que sejamos salvos. Não tem. Eu fico pensando às vezes nos católicos, eles acreditam em tantos santos. Eles centralizam a fé deles em Maria como a corredentora. Você vê em alguns adesivos no carro, alguns carros assim: pede para a mãe que ela fala com o filho. Debaixo dos céus não existe nenhum outro nome, nem nome de nenhum dos nossos apóstolos atuais. Não tem condições de ser salvo. O que é ser salvo? Alguém que foi liberto da condenação eterna, liberto do cativeiro, das prisões, liberto da mão do diabo, é salvo agora e por fim vai herdar a vida eterna. Não existe nenhum outro nome que possa cumprir isso em nós, a não ser Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é a pedra. Vamos ver outro versículo. Romanos capítulo de número 9. Vamos lá, Romanos 9. Aqui esse capítulo fala sobre por que Israel foi rejeitado. Ele foi rejeitado porque não creu em Cristo, tropeçaram na pedra que era Cristo. Vamos ver.
Que diremos, pois, versículo 30, Romanos 10, 30. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la? Todavia, a justificação que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Aquele que não crê, aquele que nela crê não será confundido. Por que eles não receberam a justiça que vem da fé? Por quê? Porque eles tropeçaram na pedra de tropeço que era Cristo. Então, meu irmão, presta atenção. Hoje em dia tem um monte de gente tropeçando na pedra. Ao invés de ser uma pedra de justificação, um fundamento de justificação, Jesus, eles estão tropeçando. Porque estão deixando a pedra principal de esquina de lado e crendo em outras coisas. Estão tropeçando na palavra, tropeçando na fé. Então, como Paulo apresenta a Cristo como a pedra de tropeço, o fundamento da igreja. Só mais um, 1 de Pedro 2, vamos lá para o finzinho. 1 de Pedro 2. Versículo 8. Eu estou no 1, por isso que eu não estou achando. Ele vai falar a mesma coisa. Vou ler, deveria ler esse capítulo inteiro. Vamos ler, vai desde o versículo 1. 1 de Pedro 2, 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências. Olha o que ele fala. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas. O quê? Genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então o que ele fala? O que a criança quer? Genuíno leite, tomar leite. Ele fala para nós sermos como crianças recém-nascidas e desejar o genuíno leite espiritual. O que é o genuíno leite espiritual? A palavra limpa, o evangelho limpo, para que haja crescimento para a salvação. E depois ele diz: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, pedra que vive. Olha como Pedro falava que ele não era pedra, que a pedra era Cristo. Chegando-vos para ele, pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço, rocha de escândalo. São esses que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram postos. E vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o que Pedro está dizendo? Cristo é a pedra, é o fundamento, mas para muitos se torna uma pedra de tropeço. É um lugar de tropeço, quando deixa o centro da fé, que é Cristo, de lado, e começam a crer num monte de outras coisas, se torna a pedra de tropeço. Eles vão tropeçar nisso. Continuando. 1 Coríntios capítulo 3 agora. Vamos lá, volta tudo. Trabalhar bastante na palavra de Deus. 1 Coríntios 3. A partir do versículo 10. Preste bastante atenção nisso aqui que nós vamos ler, com calma. Vou falar mais com calma. Segundo a graça de Deus que me foi dada,
lancei o fundamento como prudente construtor. Então ele está dizendo que ele é um construtor, ele lançou um fundamento como um prudente construtor. E outro edifica sobre ele, porém veja cada um como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento. Olha, ele vai edificar a igreja. Além do que foi posto, quem é o fundamento? Qual é? Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que edificou sobre o fundamento, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então o que Paulo fala? Ele é o prudente construtor, ele lançou o fundamento. Não existe outro fundamento de fé, a não ser Cristo. Agora veja como as coisas, como cada um edifica sobre ele. Agora ele apresenta 6 tipos de materiais de construção. Presta atenção. Ele apresenta ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. O ouro, a prata e pedras preciosas não é porque tem valor que ele apresenta isso como riqueza, não é isso. O ouro, quanto mais fogo, mais puro fica. Ele resiste ao fogo e é purificado. A prata também resiste ao fogo. Quanto mais ela é aquecida, mais pura ela fica. São materiais que resistem a tudo. E as pedras preciosas são formadas no interior profundo da terra em alta temperatura. Pedra preciosa é coisa de muita resistência. O que é isso? É quando você ensina o evangelho, prega Cristo como fundamento, mostra a verdade para as pessoas. As pessoas podem passar o que for. Quem está fundamentado em Cristo vai saber suportar a luta, a dor, as aflições, os momentos de alegria, o momento de tristeza, o momento de perda. Por quê? Porque ele está construído, se construiu nele ouro, prata e pedras preciosas. Às vezes, quanto mais dificuldade, mais forte ele fica. Agora, madeira, feno, palha, o que acontece? Quando é isso o material de construção da fé da pessoa, primeiro problema, ela para, ela cai, ela desanima. Madeira, feno e palha, qualquer fogo queima, aquilo destrói tudo. É por isso que você vê um monte de gente fraca, desanimada, não quer mais ir na igreja, caída. Sabe por quê? Porque o que puseram dentro dela foi madeira, feno e palha. Não mostraram a verdade. Dezenas de pessoas entram em contato comigo pelo WhatsApp, que nos assistem na internet. E é inacreditável, a maior parte delas que estão passando problemas, com lutas. O que se construiu dentro delas? Nada, meus irmãos. Elas acreditaram não no evangelho, na igreja, nas coisas que pregaram. Elas fizeram tanta campanha. Tem um moço, ele vai até me ouvir isso aqui que eu vou falar. Ele tem se comunicado comigo, ele é lá de Brasília. Ele tem falado, pastor, eu fui... Não vou falar, não vai escapar o nome da igreja aqui. Eu fui obreiro de uma certa igreja, pastor, não sei quantos anos. Eu fui um desses que sacrifiquei meu carro, pastor. Fui anos membro dessa igreja e sacrifiquei o meu carro. Eu passei anos lá. Depois de tanto sofrimento, eu não consigo mais ir à igreja e mais nada, pastor. O que foi edificado nele? Madeira, feno e palha. Primeira dificuldade, quando tudo veio para fora, queimou tudo, queimaram até o carro dele. Vocês estão entendendo? Então ele fala assim, que a pessoa sofre um dano. Quando foi construída como... O que é madeira, feno e palha? A pessoa não crê em Cristo, ela quer na água, na rosa, na chave, no charamanaia do Ralamantúria. Ela crê nisso. Ela crê na profeta, no líder, no apóstolo, na mezuzá. Ela crê na troca de anjo. Ela crê na água do Rio Jordão. A fé dela é todas essas coisas aí. Mas na hora que pessoalmente ela passa uma luta, um conflito, uma batalha, desmorona a fé dela. Por quê? Madeira, feno e palha, ela não tem consistência, não tem fundamento para permanecer. Não tem fundamento para permanecer. Vocês entendem isso ou não? Olha, nós gostamos das coisas mais fáceis. Eu também gosto.
Senhor, me abençoa, me dá tudo, glória. Mas eu aprendi uma coisa que foi melhor do que as coisas mais fáceis. Nesses 40 anos de fé já eu aprendi que as coisas mais difíceis são melhores. A disciplina mais dura é melhor. Às vezes a dor que vem por certas coisas que você tem que passar é melhor do que fugir delas e não as tê-la. Foi aí que eu compreendi que é melhor fazer o que Paulo disse: em tudo dai graças. O que a gente faz? Quando é coisa boa, ai Deus, obrigado, Deus, fala Deus, glória a Deus. Quando vem a coisa dura, está amarrado, é o demônio, é o capeta. Não é isso que a gente fala. Quando vem qualquer coisinha boa, oh Deus me abençoou, oh, que glória, oxa, que glória, que glória. Aí vem uma disciplina dura, o marido não muda, a esposa não muda, aquela guerra, Senhor, é o demônio que está na vida dele. Vou lá na igreja pegar um salzinho ungido para jogar na comida escondido. Ele vai mudar, o meu pastor falou que se eu jogar esse salzinho orado na comida dele, não falo nada para ninguém. Olha a coisa camuflada, olha a coisa camuflada como é. Não vai mudar. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Então as coisas mais difíceis para a vida espiritual, não digo que você vai viver uma vida de coisas difíceis, não é isso. Mas tem coisas que você tem que encará-las, Senhor, pela fé, com alegria. Olha, Senhor, está me doendo. Mas, Senhor, se isso chegou até a mim, minha vida está nas tuas mãos, então tem alguma coisa que eu vou ver profundamente. Eu vou enxergar isso é melhor para mim, não é? O filho não gosta de umas palmadinhas, gosta? Ele gosta que você dá todos os salgadinhos, chocolate, tudo que ele quer. Uma palmadinha, vai fazendo assim, não vai? Quando é pequeno. Mas essa palmadinha faz tão bem para ele lá na frente. Um não vai fazer tão bem, né? Às vezes umas palmadinhas de Deus faz um bem tremendo. Faz um bem tremendo. Então olha lá, vamos continuar lendo esse texto. Temos um pouquinho de tempo ainda, vamos lá. Manifesta se tornará a obra de cada um, versículo 13. Então o que ele está dizendo? Que o tempo, deixa o tempo passar. Tudo que é verdadeiro vai provar que é verdadeiro. Mas tudo que é falso vai ser provado que é falso. Deixa o tempo passar. O dia vai mostrar o que é, o que não é. Deixa o tempo passar. Não é pela quantidade de pessoas, pelo tamanho do templo, da igreja. Não é pela qualidade da roupa, pelo preço da roupa. Não é isso. Deixa o tempo passar. Manifesta. Pode demorar 10, 20, 30, 40 anos. Mas manifesta se tornará a obra de cada um. Vai se manifestar. Ele está dizendo assim, ó. O dia demonstrará. Agora vem aqui, ó. Pois que está sendo revelada pelo fogo. Qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se a obra permanecer, esse vai receber galardão. Né? Se permanecer a obra de alguém que edificou onde? Sobre o fundamento, esse receberá galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, ele vai sofrer o dano. Todavia será salvo como que através do fogo. Então, o dia demonstrará. Às vezes para uma obra ser demonstrada leva décadas. Leva décadas, meu irmão. Mas o dia demonstrará. Se permanecer a obra, vai receber louvor a Deus. A obra foi edificada sobre o fundamento. Mas se queimar, se desfazer tudo aquilo que foi construído, a pessoa que construiu vai sofrer o dano da perda de tudo aquilo. Ela vai sofrer o dano. Então tem um monte de gente sofrendo dano porque nunca acreditou na obra da cruz de verdade, acreditou em coisas da igreja. Nunca fundamentou sua fé em Cristo de verdade. Quando eu falo de verdade, eu creio em Cristo e nada mais, e até o fim nada mais. Aí você vê uma pessoa que sofreu dano ali, sofreu dano aqui, sofreu dano, sofrerá o dano. Ele está salvo, creio em Cristo, mas o que foi construído traz um problema enorme, vai sofrer o dano. Aceita isso? Rapidamente, Colossenses capítulo 2. Colossenses 2 fala uma coisa gloriosa aqui de Jesus Cristo sobre isso.
Ele diz, deixa eu chegar antes de você, depois eu falo o versículo 2:10. Vamos ler desde o 8. Ele diz: cuidado que ninguém vos venha enredar com a filosofia, com as vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Já falei muito sobre enredar, você sabe de cor isso. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha o que ele fala no versículo 8, ó, filosofia, sutilezas, tradição dos homens, rudimentos do mundo. Nós não podemos ficar presos numa rede, na religião, nas filosofias, rudimentos, sutilezas, tradição dos homens. Essas coisas não podem nos reter, nos prender na vida de fé. E depois ele diz, porquanto nele, olha, Cristo está muito acima de tradição, de sutileza, de filosofia. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é o Deus pleno, Deus completo, perfeito. E aí ele diz, também nele estáis aperfeiçoados. Onde é que nós estamos aperfeiçoados? Nele. No Espírito, nascemos de novo. No homem interior nós já estamos aperfeiçoados, já houve esse aperfeiçoamento, só que o exterior ainda não. Agora o que ele fala mais? Ele diz, nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e de toda potestade. O que é o cabeça sobre o principado e potestade? Aqui são todos os tipos de autoridade, tanto do bem quanto do mal. Está dizendo que Cristo, ele é o cabeça. Ele é o cabeça de todo principado e toda potestade. Não tem ninguém mais sábio do que ele, não tem nenhuma autoridade que está acima dele, tanto do lado bom quanto do lado ruim. Ele é o cabeça, o comandante. O que é ser cabeça? É aquele que tem total autoridade, aquele que governa, que administra, que domina. Então Cristo, que é o fundamento, que é a pedra de esquina, onde a nossa vida tem que ser edificada, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Então você tem que entender que o poder de Cristo, sua sabedoria, o seu governo está acima de todos os anjos, querubins, serafins, Satanás, demônios, acima de tudo. Ele é o cabeça, é a autoridade máxima. Acredita nisso? Então não tenha medo de demônio. As pessoas pensam assim, ó, o diabo tem 50% do poder e Jesus 50%. Então eles estão numa guerra de forças iguais. Não! O diabo já foi despojado na cruz, já foi aniquilado na cruz, e o poder de Jesus Cristo é muito, muito superior a qualquer poder do diabo. Ele é o cabeça, a autoridade máxima, o que administra, o que governa, o que tem domínio, que executa, acima de todo o principado e potestade. Crê nisso ou não? Eu estou crendo em Cristo, eu não estou crendo em qualquer um. Eu estou crendo em Cristo, não estou crendo num Cristo que deixa o diabo me tocar, deixa o mal me tocar toda hora, que toda hora uma macumba me pega, um olho gordo me pega, uma inveja me pega, sexta-feira 13 eu tenho medo. Não, eu creio em Cristo, o cabeça que governa todas as coisas, que tem maior autoridade e não tenho medo de nada, e essas coisas nunca vão me tocar, nunca. Eu sou de Cristo, estou no fundamento, sim ou não? Acaba a superstição na hora. Efésios 5, volta lá. Efésios capítulo 5. Versículo 23 só, que Cristo fala isso. Esse é assunto do casamento, de marido e mulher. Mas não é isso que vamos falar. Mas ele mostra aqui uma coisa que todas as mulheres têm que atentar. Não vou falar nada disso, vai. Versículo 23, porque o marido é o cabeça da mulher. Quem disse isso? Deus. E a mulher não é o pescoço. Não adianta falar isso que não é. Então acho que as mulheres não vão gostar. Se Cristo é o cabeça de todo o principado e potestade, ele que governa, que administra, que é a autoridade máxima. Se o marido é o cabeça da mulher, então quem é que tem que governar, administrar?
As mulheres que pensem nisso. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. O que ele está dizendo? Que Cristo é o cabeça da igreja, é o que governa a igreja. A igreja não é uma coisa fraca, meus irmãos. Quem é a igreja? Os salvos. Igreja não é um monte de gente fraquinha, com medo de macumba, supersticiosa, amedrontada, porque é o inimigo está... Não! A igreja é corpo de Cristo, é gente forte, liberta, salva, cheia do Espírito Santo. Tem um cabeça, um administrador máximo que é Cristo. Eu tenho ou não tenho? Aí você vê, gente da igreja toda sexta-feira, sai, demônio. Não entende nada do que é a igreja. Leva a Rosa para casa, joga o sal grosso no quintal, joga banho de descarrega, estou precisando, é uma coisa forte assim mesmo. Não entende nada de quem é a igreja. A igreja é corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja e o salvador do corpo, aquele que tirou o corpo da escravidão da mão do diabo, mantém o corpo salvo. Ele é o cabeça. Ele mantém salvo o corpo, ele é a autoridade máxima sobre o corpo, que é a igreja. Está bem claro isso na sua mente? Você vê como isso é grande. Agora imagina um crente que fala que é crente. Ele não conhece que Jesus Cristo é. Imagine que ele está numa igreja há 10 anos, nunca foi fundamentado em Cristo. A obra da cruz é uma coisa que quase ele nunca ouviu. Ele fez 1001 campanha, ele está no Velho Testamento derrubando muralha, sobe no monte, desce do monte, atira pedra em Golias, fala de José, da prosperidade. Ele está lá a vida inteira, ele nunca olhou para a cruz, entendeu o que Cristo fez, o poder e a glória da ressurreição de Cristo. Como que ele pode vencer e crer, meus irmãos? Ele está totalmente fracassado, enganado, debaixo de uma lei terrível do judaísmo. Como é que ele vai prevalecer? Ele vai viver acuado, debaixo de medo, o tempo todo. Cristo é o salvador do corpo. E para terminarmos, vamos lá. Primeira de Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo. Versículo 5, só um versículo. Agora presta atenção nisso. Isso aqui bem entendido cai um monte de dificuldade. 1 de Paulo a Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Cristo Jesus, homem. Então só há um Deus. E só há um mediador, só há um que está entre Deus e os homens, que liga os homens a Deus e traz Deus para os homens. Não existem mediadores. Esse monte de coisa orada, ungida que distribui, não é mediador, não faz mediação nenhuma. Nenhum pastor, apóstolo, nada dos dias atuais faz mediação nenhuma, não são mediadores. O único que me liga a Deus e traz Deus a mim é Jesus Cristo. É o único. Fora disso não tem mediação nenhuma, é religião, é engano. Se a minha fé estiver fora disso, eu estou crendo naquilo que não é evangelho. Estou crendo naquilo que não é evangelho. Porquanto há um só mediador entre Deus e os homens. Quem ele é? Jesus Cristo. Ele abriu a porta está aberta diante de nós. Aquilo que nós não poderíamos fazer, ele fez por nós, destruiu o diabo, aniquilou e despojou o diabo na cruz. Quitou a nossa dívida, nos libertou da lei. Venceu a morte por nós, ressuscitando dentre os mortos. Nos comprou com o seu sangue, nos justificou, nos fez filhos de Deus, pôs dentro de nós o Espírito Santo, nos fez herdeiros seus e co-herdeiro com ele. Nos libertou por inteiro do império das trevas. Ele é o verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Então eu não estou crendo num Deus pequeno, fraquinho, que não me vê. Eu não estou aqui com medo de um monte de coisa, não.
Eu estou crendo no verdadeiro mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o poderoso, o grande, o cabeça, o dominador, o administrador de todas as coisas. Acredita ou não? Então eu não estou nessa fraqueza, meus irmãos. Não estou mais nessa fraqueza. Aquele medo, não dá mais para viver assim. Eu sei em quem acredito. O que Paulo disse? Eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Entende? Paulo sabia em quem acreditava e era poderoso para guardar o depósito dele até aquele dia. Não iria se perder. É poderoso. E para terminarmos, volta lá no mesmo Efésios 2, onde começamos. Efésios capítulo 2. Versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos. Olha, você não é mais um estrangeiro, um peregrino. Mas quem você é? Concidadãos dos santos. Quem que você é? Sois a família de Deus. Nós somos o quê? Família de Deus. Olha lá. Construídos, edificados aonde? Sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Quem é o fundamento dos apóstolos e profetas? Sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Olha o que ele diz. No qual todo edifício, olha a grande construção do templo de verdade. No qual todo edifício bem ajustado cresce para ser santuário dedicado ao Senhor. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para quê? Para a habitação de Deus no Espírito. Então todos nós juntos, como se fôssemos pequenas pedras juntinhos, formamos um grande, gigantesco templo. Entende isso? Onde Deus habita em cada um de nós através do quê? Do Espírito. Então qual é o nosso fundamento? Nosso fundamento é Cristo. Vamos terminar, vamos ficar em pé. Rodrigo, vem, vamos cantar, orar.